Boa noite para todas, todos e todes. Nós aqui da Estrela Guia, eu, a Mariana, a Mônica, representando também a Estrela Guia. Hoje estamos em uma atividade muito especial, que é o mês de janeiro, o mês da visibilidade trans e travesti. Celebramos essa data principalmente pela reivindicação das vidas de pessoas trans e principalmente conhecer a nossa historicidade, as nossas vivências, as nossas particularidades. O trabalho de hoje, ele faz parte do projeto Papo de Puta, que é a parceria da Estrela Guia junto com o Fundo Brasil de Direitos Humanos. E para a nossa atividade de hoje, temos a Giovana Cardoso da Silva, conhecida como Giovana Baby, que é idealizadora e fundadora do movimento de travestis no Brasil. Ela é pós-graduada em gestão pública e atual presidente do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, o FANATRANS, e conselheira federal dos direitos da mulher. Giovana, seja muito bem-vinda aqui na Estrela Guia, no nosso encontro de hoje. Fiz as honras da casa e a palavra é toda sua. Ai, que satisfação grande, gente. Eu estou muito feliz. Esse convite, quando chegou, já tem bastante, e foi com bastante tempo, e eu de pronto aceitei, porque eu acho que nós não podemos nos furtar do direito aliás, da obrigação, né, de produzir ensinamentos, conhecimentos e resgatar histórias. Então, eu sou Giovana Baby, ativista dos direitos da mulher, e em especial das mulheres travestis e mulheres trans, e a gente está na luta há mais de 40 anos por um país mais plural, um país mais respeitador, e a nossa luta começa lá em 1979, na capital. Na verdade, a minha luta ela começou muito bem antes, porque eu tive que sair da casa dos meus pais aos 13 anos, para poder construir Giovana Baby, que até então, Giovana Cardoso, que até então eu não tinha essa identidade, eu tinha a identidade imposta pelos meus pais, né? Eu tinha uma identidade civil imposta pelos meus pais, e eu tive que sair da casa dos meus pais aos 13 anos, então essa luta ela começa a partir da saída da casa dos meus pais. Mas lá em 1979, Vitória, a gente foi um marco político, porque nós temos um movimento organizado, um movimento político organizado de travestis no Brasil, porque graças a essa nossa intervenção lá em Vitória, no ano de 1979, que hoje se transformou nesse movimento tão auspicioso, tão grandioso, e que tem algumas conquistas que podem ser consideradas minúsculas para a sociedade de forma em geral, mas elas são bastante grandiosas, elas são imensas para a população de travestis, população de mulheres travestis, de mulheres trans, de homens trans, que praticamente a vida inteira foram colocadas à margem, ainda somos colocados à margem por esse movimento que leva essa sigla LGBT, né? E como a sigla LGBT, que é a que mais vigora, e nós realmente somos a última letrinha, tanto na política, tanto na sigla, quanto no dispensamento de ações e de atenção e de políticas, né? Então, a gente continua sendo as últimas das últimas. E aí, voltando lá a falar dessa minha saída de casa para construir Giovana Baby, que eu era Giovana Baby no meu eu, mas não era socialmente, e eu precisava construir socialmente a Giovana Baby. Aí eu saí de casa, fui morar na capital do estado do Espírito Santo, em Vitória. E lá, a partir dos 13 anos, eu tive que me prostituir. Quando você sabe que quando você chega no dialeto das travestis, né, de outrora, caí. Quando eu caí, eu tinha 13 anos, e aí você chega, você é a bola da vez, da clientela, né? E aí eu fui trabalhar na prostituição, consegui estabilizar minha vida, depois, um tempo mais tarde, eu consegui trabalhar no mercado, em um outro mercado de trabalho, que eu consegui emprego em lanchonetes, em imobiliárias. Eu passei por várias empresas já depois de adulta, e eu costumo dizer que eu nunca tive, eu nunca procurei uma empresa que eu fizesse manifestasse o interesse através de currículo, através de ficha cadastro,
para trabalhar que essa empresa me dispensou. Eu sei que o nosso país é um país transfóbico, mas eu nunca deixei de trabalhar pelo fato da minha condição de mulher travesti. E aí em Vitória, a partir dos anos 70, eu cheguei em Vitória em 75, me parece, 75, 76, que foi a época que eu saí da casa dos meus pais. E já assim que eu cheguei na noite para trabalhar, a gente era muito perseguida. Eu fiquei estarrecida com a polícia todos os dias, enchendo aqueles ônibus que lá eles chamavam de coração de mãe, porque eles lotavam mesmo para ficar todo mundo empacotado como uma sardinha para levar para as delegacias. Para quê? Simplesmente pelo fato de tirar essas pessoas da rua para poder atrapalhar o ganho do seu sustento. Essa era a única coisa que almejava essas ações policiais, porque quando chegava no outro dia, 5, 6 horas da manhã, as delegacias liberavam todo mundo para ir embora. E a gente ia para casa sem ter ganhado nenhum tostão, passado por essa perseguição, essa violência brutal de ser levada para a delegacia sem necessidade, sem ter cometido algum crime, apenas pelo fato de ser travesti. E aí, passando por toda esse sofrimento, né, que ainda era ditadura, era o finalzinho da ditadura, né, e a gente era perseguida pela polícia, inclusive pessoas que não tinham poder de polícia nos perseguia, que lá mais na frente eu vou falar, inclusive, de uma ação no Rio de Janeiro, mas antes disso, os próprios militares das Forças Armadas se achavam no direito de nos humilhar, de nos bater no meio da rua, de nos puxar pelo cabelo, chamar a polícia e entregar a gente. Tudo isso, eu me lembro na época, quando eu completei 14 anos em Vitória, que passou um rapaz de carro, gente. Agora vocês imaginam o que esse rapaz fez. Eu estava com uma amiga de Minas Gerais, a Paloma, e a Jorginha de mamãe, que é uma trans de Vitória da antiga, que ela hospedava as outras trans expulsas de casa. As duas estavam na esquina e eu assim, cada uma tentando trabalhar. Um rapaz passou de carro e jogou nela uma panela de caldo de feijão. Eu não entendi aquilo. Aí ela estava de branco e ela disse que isso era prática normal. Um ano só em Vitória. Ela disse que isso acontecia constantemente em Vila Velha, em Camburi, no centro de Vitória. Isso acontecia quase cotidianamente, deles jogar caldo de feijão quando não era extintor de carro para deixar a pessoa naquelas condições que eles gostam de deixar. E aí, em 1979, nessa vida de trabalhar à noite, e muito centrada, muito envolvida com as mulheres cis profissionais do sexo. Eu sempre trabalhei tanto em pontos de concentração de mulheres travestis, como de mulheres cis, que eram prostitutas também, né? E aí, em 1979, eu não estava na prostituição, era uma tarde, era por volta de 15 horas da tarde, 16 horas da tarde. Tem um cinema no centro de Vitória, chamado Cinema Santa Cecília, ali no Parque Moscoso. E eu estava na fila desse cinema para comprar um ingresso para assistir um filme que eu estava louca para assistir. E aí eu vi os carros da polícia parar lá, pegando as prostitutas, mas não imaginei que eles iam me pegar, porque eu estava na fila do cinema. Aquela época eu nem sabia, que eu fui saber que existia prostituição dentro do cinema, eu fui saber disso no Rio de Janeiro. Lá no Espírito Santo não acontecia isso. E aí eu fiquei tranquila, achei, não vão me alcançar, porque a questão é lá com as pessoas que estão fazendo ponto. Mas, na verdade, eu me enganei. Eles foram lá na fila do cinema, me tirou e me jogou no ônibus com todas essas prostitutas, e já tinha algumas travestis, inclusive, dentro do ônibus, que eles pegaram no outro bairro do centro de Vitória, e levaram a gente para a Superintendência de Polícia Civil. Lá nessa Superintendência de Polícia Civil, eu quero contar essa história toda para vocês entenderem o porquê do nascimento do movimento político e organizado de travestis, o que foi o estupim.
E aí levaram a gente para a Superintendência de Polícia Civil. Lá o delegado nos obrigou, ele escolheu um grupo, não foi todas, ele escolheu um grupo de mais ou menos umas 10 para autuar no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, que é vadiagem. É um artigo que hoje ele é obsoleto, mas que ele não saiu do Código Penal, ele continua no Código Penal, né? Esse artigo ele é usado para autuar pessoas que eram pegas à época na rua, sem emprego, sem documento, sem comprovação trabalhística, e aí eles levaram a gente e a gente foi autuada. Eu assinei o artigo 59 e fiquei presa. Isso na sexta-feira. Numa quinta-feira. Aí fiquei presa lá na superintendência e ele já ia, porque quando lá no Espírito Santo ficava na superintendência até aguardar julgamento, né? Mas aí numa segunda-feira, apareceu lá na Superintendência de Polícia Civil uma advogada do Serviço Social da Prefeitura de Vitória. E aí ela estava fazendo essas visitas para poder pedir o relaxamento de prisão de algumas pessoas que foram injustamente presas, e ela acatou o nosso pedido, entrou, e antes de meio-dia o juiz relaxou a nossa prisão, antes de do meio-dia da segunda-feira, e a gente foi. Nessa própria segunda-feira, lá na mesma esquina onde a gente ficava todos os dias para ganhar o nosso pão, nós nos reunimos, um grupo de mulheres, mulheres travestis e mulheres cis, e decidimos e conversamos e dialogamos que a gente precisava nos mobilizar de alguma forma para diminuir essa violência que era gritante, que era dioturnamente dispensada a essa população, tanto de mulheres travestis como de mulheres cis profissionais do sexo. E aí a gente não sabia que caminho tomar, só sabia que a gente tinha que, de alguma forma, causar um impacto para poder dialogar com as autoridades, dialogar com o poder público, para diminuir essa violência. E aí a gente conversou na segunda-feira, na terça-feira a gente conversou de novo, aí apareceu uma assistente social da Secretaria de Justiça, e ela disse assim, por que vocês não criam uma associação? E aí ela falou dessa coisa da importância de criar uma associação, e ela disse para a gente bem assim, olha, um gestor de Estado, ele vai dizer não para uma pessoa, ele vai dizer não para 2 pessoas, mas ele já vai pensar 2 vezes antes de dizer não para 3 pessoas. Isso que eu estou querendo dizer para vocês é que é organização. Vocês precisam se organizar e criar um fato político organizacional para o Estado entender que ali existe um grupo que se organizou e que precisa ser escutado. E foi dito e feito. Nós decidimos criar, inclusive pensamos, imediatamente a gente pensou vários nomes, mas o nome que a gente acatou por aclamação foi o Damas da Noite, Associação das Damas da Noite do Estado do Espírito Santo, onde e aí passou a congregar mulheres cis prostitutas e travesti também prostitutas. E aí, o incrível é que a imprensa caiu de pau em cima. Os melhores jornais, de todas as vertentes de imprensa, inclusive as sensacionalistas, todas caíram de pau em cima, noticiando. Não demorou 15 dias, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, já nos convidou para uma conversa. A gente foi conversar com essa Secretaria de Estado e levamos a nossa pauta, levamos os nossos descontentamentos, e eu sei que com menos de 90 dias que a gente instituiu a Damas da Noite, nós já tínhamos no Estado do Espírito Santo, que hoje, isso o movimento não conta, mas a gente faz questão de contar, porque o apagamento ele machuca, ele maltrata, ele dói e mata, o apagamento. E apagar a trajetória da importância do pioneirismo das travestis para todo o movimento LGBT é muito cruel. E aí nasceu esse departamento chamado DEAN, Departamento de Apoio às Minorias, dentro da Secretaria de Justiça. Passamos a dialogar com o governo do Estado, a violência começou a cessar consideravelmente.
Uma reivindicação tanto das travestis e mulheres cis profissionais do sexo era o atendimento nas unidades de saúde de bairro, que essas pessoas não eram atendidas, era discriminada, era colocada inclusive para fora, para sair dos postos de saúde, porque não seria atendida. Isso começou a mudar, a gente passou a ser atendidas, ainda que eles determinavam uma pessoa específica e um local específico, mas não importa, começou a nos atender, começou a política de governo nos alcançar. E a gente teve várias outras oportunidades, imediatamente também, em menos de 2 anos, a gente já estava disponibilizando cursos profissionalizantes para cuidar de empregabilidade, porque não que nós não queríamos que as pessoas, que nós queríamos tirar as pessoas da prostituição, porque muita gente está por vocação. Eu estava lá por imposição da sociedade, mas muita gente estava por vocação, e esses cursos não era para tirar elas de lá, era para disponibilizar para elas uma outra opção de renda para se somar, se caso fosse o que elas queriam, né? E aí, várias políticas importantes nasceu lá no Estado do Espírito Santo, por isso que eu considero o Estado do Espírito Santo o berço da civilização organizada e política das travestis no Brasil e também das mulheres profissionais do sexo. E aí a gente ficou nessa luta, trabalhando na associação, botando a associação na rua, fazendo essas atividades, e eu fiquei em Vitória até 1983. Em 83, eu fui para o Rio de Janeiro. Me mudei para o Rio, e quando eu cheguei no Rio era a mesma violência. Eu vivi 7 anos no Rio de Janeiro, correndo da polícia, me escondendo, não saía de dia para não ser presa. Se eu tivesse que ir numa farmácia ou no supermercado, eu tinha que olhar da porta para ver se não tinha um camburão da polícia parado para poder sair para ir comprar alguma coisa. Chegar no supermercado, a gente tinha que aguentar as humilhações dos atendentes, os coió, que hoje não existe mais, mas os famosos coió, as famosas churria, a rua toda acordada, gritando: ó o viado, pega viado, bate no viado. Isso tudo, a gente passou por isso em plena ditadura militar. E aí eu falei assim: meu Deus, eu vim morar, eu amo essa cidade, meu sonho é morar nessa cidade, mas tudo que a gente passou no Espírito Santo, estamos passando aqui no Rio de Janeiro. E aí, o Rio de Janeiro levou 7 anos da minha vida nesse sofrimento. Quando chegou no ano de 1990, eu estava no meu ponto, lá na Praça Tiradentes, aí passou uma mulher branca de cabelo curto, e ela disse: oi. Eu estranhei aquilo, porque surgia muito programa com mulheres, mas eu não, assim, mulheres cis, mas eu não era minha praia. Aí eu já estranhei aquela mulher chegar e falar comigo: oi, tudo bem? Eu já escaldada da vida, o que é que essa mulher quer, pelo amor de Deus? Aí ela disse: eu sou doutora Célia Sterenfeld, ela é judia, né? Aí ela disse assim: eu sou doutora Célia Sterenfeld e trabalho no Instituto Superior de Estudos da Religião, ali na Glória. Aí eu escutava, mas não assim, não me abri com ela. Aí ela disse: não, eu estou com um projeto de autocuidado em prevenção de HIV/AIDS, onde tem muitas pessoas, na época não falava LGBT, todo mundo era homossexual, né? Onde muitos homossexuais estão sendo vítimas. Aí aquilo já começou a me chamar a atenção. Ela disse: inclusive, se você quiser, eu posso te dar aqui algumas camisinhas. Eu nunca tinha ganhado aquilo, sempre comprava. Ela disse: eu posso te dar algumas camisinhas, e me deu. E com aquilo ela me conquistou. Aí ela disse assim, aí eu disse: muito obrigada. Aí ela disse: quando você quiser, você pode, que na época não tinha celular, era bip, né, que a gente mandava a mensagem no bip, a pessoa recebia e ia encontrar contigo. Sou dessa época tem muita gente aqui que estão aí que não sabe ainda o que é o bip. E aí ela disse: eu vou dar meu bip para você, você manda mensagem, mas tem outra coisa interessante que eu queria falar contigo. Ela dizendo para mim: vai numa reunião lá na instituição, na terça-feira, às 15 horas da tarde, que nós temos um projeto e a gente vai selecionar pessoas para se tornar multiplicadoras de informação. E aí eu falei assim: é pago? Ela disse: é pago, um salário mínimo, você trabalha um dia por semana. Aquilo me interessou, eu fiquei interessadíssima.
E eu fui a primeira a chegar em uma terça-feira, lá na Ladeira da Glória. E aí, infelizmente, participei da reunião, fui selecionada, e ela pediu para eu escolher mais umas outras travestis, porque não conseguiu ocupar preencher todas as vagas. Aí eu levei Elza Lobão, Beatriz Senegal, Jossi Silva, Raquel Barbosa, levei essas pessoas, e todas elas foram qualificadas, travestis qualificadas, e se tornaram multiplicadoras de informação. Eu preferi atuar na região central, e outras resolveram atuar em Copacabana, Leblon, na Zona Sul, na Zona Oeste, e eu preferi a área central do Rio de Janeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí, dentro desse projeto, que nós começamos a nos conscientizar através da AIDS e da educação, da mudança comportamental, de provocar essa mudança comportamental nas pessoas. E aí, em 1900, eu já estava com 2 anos de atuação, aliás, ia completar 2 anos, e em 1992 a gente nem imaginava nessa possibilidade de organizar politicamente no Rio de Janeiro. Aí um prefeito do Rio de Janeiro, se achando como o responsável pela moral e pelos bons costumes, determinou que a Guarda Civil Metropolitana do Rio, e isso saiu na imprensa, saiu na Danusa Leão, saiu no Anselmo Góes, saiu em todo mundo, Fernando Moreno, todo mundo publicou isso, por isso que a gente ficou sabendo. Ele determinou que a Guarda Municipal fizesse uma operação arrastão do aeroporto de Santos Dumont a Ipanema, e prendesse e levasse detida para as delegacias todas as travestis que fossem pegas fazendo prostituição nesse trecho, que é do aeroporto de Santos Dumont a Ipanema. E aí, lá no projeto, um amigo da doutora Célia, que era advogado, doutor Maurício, ele disse assim, a gente falou sobre isso, ele disse assim, olha, a Guarda Municipal não pode fazer isso. A Guarda Municipal não pode prender ninguém. A Guarda Municipal é instituída para proteger o erário público do município. Eles não podem prender. É exercício ilegal da profissão, abuso de autoridade. Vocês podem reverter isso aí. Vocês querem, eu posso articular. Aí a gente decidiu que sim. Nós fomos primeiro. Isso tinha mais. O prefeito programou para uma próxima semana. Aí a gente foi bem no início da semana, falamos com todas as travestis ali da Glória, de Ipanema, uma foi para cada área, e já falamos o que planejávamos fazer, que a gente já tinha conversado com o advogado, que seria o que seria. Ele tinha um contato amigo que era tenente na Polícia Militar, no quartel-general da polícia, e esse tenente, ele ia, por força do destino, ele ia ser o oficial no dia dessa operação da prefeitura. Aí ele disse, nós vamos reverter isso aí. Na hora que chegarem lá, vocês vão para lá, uma vai para Copacabana, outra vai para a Avenida Brasil, outra vai para o Leblon, uma vai para a Glória, outra vai para a Praça Mauá, Central do Brasil. E aí eles prometeram começar pelo aeroporto, a região do aeroporto Santos Dumont, que quer dizer o que? Lapa, né? Glória ali, Augusto Severo. E aí eles dizem assim, na hora que eles começarem, você manda um bip, e aí a gente vai para lá com todo o corpo policial militar, o advogado foi quando chegou a Guarda Municipal, com várias viaturas e alguns ônibus, quando eles se preparavam para dar o bote, chegou, a gente já tinha, quando eles começaram a chegar, a gente mandou o bip, quando eles começou a preparar para dar o bote, a polícia chegou e deu voz de prisão a todos esses guardas. Eles que tiveram que se explicar lá com os delegados, lá que eles foram levados para as delegacias, e nesse dia nós festejamos muito, festejamos e comemoramos, batendo palma, nos abraçamos. Aí o doutor Maurício disse assim, está na hora de vocês criar um mecanismo de defesa do direito de vocês. Já tem de gay, já tem de lésbica, tinha a turma Kate, o grupo Atobá, que já eram grupos homossexuais, né, lá no Rio de Janeiro. Então, está na hora de vocês travestis. Na verdade, naquela época não se chamava a gente de as, né, e a gente não se chocava com isso. Era os travestis que a gente não tinha ainda esse conhecimento de que a nossa identidade é feminina. E aí o que ele falava ia voltando para mim, tudo lá de Vitória,
tudo que aconteceu em Vitória. E eu falei, e a Beatriz topa? Joyce topa? Raquel? Perguntei todas as meninas que eram do projeto de prevenção, e elas topam, vamos sentar amanhã para conversar. A gente foi lá para a Glória, o roteiro da Glória lá no ISE, sentamos com o doutor Maurício, e ele disse, vocês querem fundar? Aí sim, pois decida, eu vou subir no escritório, fica aí, decida o nome. Ele não demorou 20 minutos lá em cima, quando desceu a gente já estava com o nome, Astral, Associação de Travestis e Liberados do Rio de Janeiro. E aí, nós instituímos a Astral, essas 6 travestis negras e todas nordestinas que moravam no Rio, mas todas nordestinas. Aí instituímos essa instituição, que foi a primeira do Brasil, e posteriormente a gente constatou que é a primeira do mundo por ser exclusivamente trans, porque todos os outros grupos que existiam internacional, eles eram ou grupo gays, ou grupo lésbico, ou grupo misto, que as travestis entravam no guarda-chuva do G. Ainda hoje, a ILGA, Associação Internacional de Gays e Lésbicas, as travestis são amparadas pela letra G, né? O que é completamente errado. E aí a gente criou a Astral, registramos no dia 15 de maio de 1992, nós registramos a Astral. Essa ação da polícia foi bem no início do ano. Aí a gente registrou no dia 15 de maio de 1992 a Astral, e passamos a ter no Brasil a primeira ONG exclusivamente trans aqui do país, e quando a gente criou, foi o mesmo boom de Vitória, muita matéria, muita participação, inclusive Fantástico, BBC, CNN, esse povo todo que ainda nem tinha sucursal no Brasil, só alguns representantes, todos nos procuramos, e logo assim que nos criamos, a gente participou, fomos convidados para participar da ECO 92, aquela conferência do clima que teve no Rio de Janeiro, aquela conferência gigantesca do ecossistema que teve no Rio de Janeiro. Nós somos convidadas a participar e falar dos nossos objetivos, das nossas lutas, do que almejamos, porque também é uma questão de ambiente, né? Cuidar dos direitos humanos também é uma questão ambiental. E aí, várias outras coisas foram surgindo. Nós, imediatamente, uma vereadora nos contactou, vereadora Jurema Batista, que a gente, inclusive, chama ela um dos pilares, uma das parideiras do movimento de travestis no Brasil, a vereadora Jurema Batista, e com ela o deputado estadual Marcelo Santos, o deputado federal Fernando Gabeira, a deputada federal Fernando Gabeira, a deputada federal Cida Dioga, e esse povo acompanhou pela mídia e aproximou da gente, o deputado federal Cid, do Partido Verde. Esse povo se aproveitou da gente, aí foi um boom de deslanchamento. Logo no primeiro ano de existência da instituição, nós instituímos o Encontro Nacional de Travestis, fizemos o primeiro Encontro Nacional de Travestis no Rio de Janeiro, em 1993, e depois, já em 1994, esse encontro foi lá para o Espírito Santo, para a capital do estado do Espírito Santo, em Vitória, porque como o Espírito Santo tinha sido o primeiro estado a criar um núcleo que alcançasse essa população, nós decidimos que o segundo Encontro Nacional de Travestis seria no estado do Espírito Santo. Fizemos lá o segundo encontro, e aí voltamos para o Rio com o terceiro encontro, que daí já tomou um corpo gigantesco, já teve participação de todas as regiões, porque esses dois que a gente fez inicialmente, o primeiro tinha 5 estados, e o segundo também tinha apenas 5 estados. Mas o terceiro já passou a ter todos os estados da federação, todas as regiões e alguns municípios importantes sendo representados. Nós tínhamos 250 travestis no Hotel Guanabara. E aí a organização política, que a gente subentendeu da importância da organização política, porque no terceiro ano que a gente fez o primeiro encontro, fizemos o segundo, no terceiro ano a gente recebe uma ligação do gabinete da Coordenadora Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, que era o que chamava à época, né? E quando aquela mulher, quando eu estava lá na sede do ISEC, chegou, mas imagina, alguém lá desse departamento tão importante, que tem a melhor política de AIDS do mundo, e que é uma autoridade mundial, quem coordena a política de AIDS no Brasil,
Ela disse, não, realmente é com você que eu quero falar, porque eu quero te dar uma notícia que eu acompanhei. A gente não conseguiu dialogar antes com vocês, mas acompanhei pela mídia, acompanhei por pessoas fazendo isso para nós. E o Ministério da Saúde quer ser parceiro da Astral. O Ministério da Saúde quer investir em projetos na Astral, e o nosso primeiro passo, isso no início do ano, mais ou menos, logo depois, assim, uns 15 dias antes do Carnaval. E aí ela diz, inclusive, a gente já incluiu vocês nessa campanha do Carnaval, vocês vão receber material e receber recursos para dar gratificação para as multiplicadoras de informação, porque naquela época não tinha editais, eles decidiam quem apoiar. E nós vamos pagar integralmente o 3º Encontro Nacional de Travestis do Brasil, vamos dar todas as passagens aéreas, vamos pagar hotel, alimentação, vamos fazer um evento lindo, vamos discutir HIV, vamos discutir direitos humanos. Assim, ela só disse assim, a gente só quer que na pauta dos direitos humanos, nós só queremos que na pauta dos direitos humanos seja inserido a temática HIV, doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. E a gente topou na hora, e aí fizemos o 3º Encontro Nacional de Travestis no Rio de Janeiro, com 250 travestis de todo o Brasil. Foi a coisa mais linda do mundo. Foi um momento, inclusive está registrado em livro esse 3º encontro, de uma escritora argentina chamada Fernanda Paternox, que ela estava no Brasil, e do nada ela apareceu lá no encontro e escreveu sobre esse encontro nesse livro dela, para o mundo saber que as travestis brasileiras estavam politizadas e, inclusive, organizada em seminários para discutir possibilidades de autossobrevivência, de prevenção e de direitos humanos. E aí, nesse mesmo encontro, pela primeira vez na história do Brasil, nós saímos às ruas, que nós juntamos as travestis do encontro, mais as travestis do Rio de Janeiro, mais de 300 travestis saíram às ruas em passeata, que nós intitulamos de Marcha pela Diversidade Sexual, que a gente aí não tinha ainda esse conhecimento de essas nomenclaturas recentes, muitas para higienizar, né? Muitas delas para higienizar, que surgiram agora, mas estão aí. E aí a gente saiu às ruas, a gente fez uma caminhada da Candelária, no centro do Rio, à Cinelândia. E aí o ápice dessa caminhada foi o seguinte: essa caminhada foi dia 15 de junho de 1994, e esse dia era o dia... Não, de 1995. E esse dia era o dia de Corpus Christi. Aí vocês imaginam que a gente não sabia disso. Nós marcamos a caminhada para as 15 horas, saindo da Igreja da Candelária. E a Catedral Metropolitana, o homem que mais perseguiu LGBT no Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, marcou a procissão de Corpus Christi às 14 horas, saindo da Candelária para a Catedral Metropolitana. É o mesmo percurso, só que quando chega na Cinelândia, eles pegavam a rua a Evaristo da Veiga, para ir para a Catedral. E nós íamos para a Cinelândia. Aí, quando a gente estava lá, quando a gente chegou para nos organizar para ir para a caminhada, mais ou menos uns 500 metros, e o final da procissão, e as pessoas da procissão não conseguiam entender, o pessoal não conseguia mais prestar atenção na procissão, só olhava para a nossa direção, aquele monte de travestis, aquela quantidade de travestis que ainda estava em transição, aquilo chamou muita atenção, foi lindo, foi maravilhoso. Eu acho que é momento que jamais eu vou esquecer, é momento que tem que estar escrito para não se perder nunca mais. E aí, o que é maravilhoso nessa caminhada nossa? Estávamos indo em sentido à Cinelândia, pela Avenida Rio Branco, mais ou menos no meio da avenida, a gente dá de cara com um grupo de rapazes, assim, mais ou menos uns 200 rapazes, todos de coturnos pretos, vestidos de preto. A gente, meu Deus, pelo amor de Deus, os neonazistas, os neofascistas, os skinheads, porque eles costumavam nos atacar no Rio de Janeiro. Só que quando se aproximou ainda mais, mas nós vamos enfrentar, nós não vamos retroceder, não. E eles vinham caminhando na nossa direção e a gente continuou caminhando. E aí, quando chegou, o líder deles disseram assim: olha, a gente acompanhou pela imprensa, a gente viu que vocês iam fazer essa caminhada hoje. E nós viemos aqui para nos somar a vocês e dizer que direitos humanos é para todos, não é só para determinados grupos sociais.
Aí, e os anarcopunks hoje, os anarcopunks, e hoje os anarcopunks vão levantar a bandeira da travestilidade, a bandeira da dignidade, e vamos nos somar a vocês nessa luta. E caminhou com a gente aquela caminhada linda, cheia de homens anarcopunks, que se somou a gente, de mulheres travestis, de gays, de lésbicas, que também se somou. E a gente foi nessa caminhada linda até a Cinelândia. Então, eu conto essa história com muita vontade, porque ela é linda, ela é uma história assim, que impacta e que atravessa, né? Porque a gente imaginava que íamos apanhar, e, na verdade, nós recebemos uma adesão, um gesto de afeto, um gesto de reconhecimento, um gesto de igualdade, que todas as pessoas são iguais. Além de todas as outras coisas mais outras conquistas que nós tínhamos. Nós conseguimos, em 1992, antes do Encontro Nacional, assim que nós instituímos a Astral, nós conseguimos lançar o primeiro dicionário que traz o dialeto, que nós batizamos, porque na Umbanda é o Orubá, né? Nos cultos de afros é o Orubá. Mas como muita coisa foram inventadas e criadas pelas próprias travestis e fizeram essa junção do que tem no Pajubá, do Orubá, fizeram essa junção, e o nosso é Bajubá com B. Aí nós criamos o Bajubá das travestis, que o nome do livro era Diálogo de Bonecas, o nome do livreto, e que trazia todas esse nosso dialeto com a tradução. Inclusive, o livro que eu lancei agora, o ano passado, ele traz todo o Bajubá, que é o resgate histórico do movimento político organizado das travestis no Brasil. É um livro que eu lancei o ano passado e que está vendendo muito. Aí a gente lançou inclusive, esse dicionário nosso, Diálogo de Bonecas, ele acabou de ser exposto no MASP, em São Paulo. Ele foi para São Paulo no mês de novembro, só retornou esse mês. Ou seja, ficou lá, não, foi em outubro, e só retornou esse mês. Ou seja, ele ficou exposto, inclusive saiu na coletânea geral do MASP, anual do MASP, está lá ele, foi exposto, porque as pessoas queriam conhecer o original e a gente não podia disponibilizar, que é uma relíquia, né? Então a gente cedeu para o MASP, e o MASP expôs lá, e as pessoas foram lá conhecer esse primeiro dicionário que traz o Bajubá, o dialeto das travestis. E por aí foi grandes outras coisas. E aí a gente foi percebendo, dentre várias outras conquistas que nós tivemos, a gente foi percebendo que o movimento ele estava muito embranquecido. E a gente entendia que a pauta da negritude, o racismo, raça, cor, não despertava interesse do movimento LGBT, essas discussões. E a gente são mulheres pretas, fomos nós, mulheres pretas, que lá em 1992 instituímos a Astral, e a gente achava que essa pauta tinha que entrar, a gente era barrada no movimento negro, então a gente tinha que pensar em nos organizar enquanto mulheres trans, enquanto mulheres travestis pretas e homens trans pretos. E aí a gente criou o Fonatrans, agora em 2012, nós criamos o Fonatrans, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, que combate o racismo, enfrenta o racismo, combate e a transfobia. E aí a gente está aí agora fazendo do Fonatrans um escudo de proteção e de ampliação de conhecimento para as pessoas travestis e transexuais e homens trans pretos e pretas desse país. A história é mais ou menos por aí, do surgimento desse movimento político. E eu entendo que pode parecer pequeno para a sociedade de forma geral, mas para nós que lá em 1993 nós já chamamos o deputado Gabeira, nós já chamamos a deputada Cida Diogo para poder falar para nós da possibilidade de abrir um campo no RG, no RG brasileiro, para escrever lá o codinome, que nós não sabíamos dessa nomenclatura, nome social, e nós chamávamos de codinome.
E o Gabeira e a Cida Diogo apresentou esse projeto de lei nessa época, apresentou esse projeto de lei permitindo que travestis, que à época era só identidade, nós não tínhamos, as outras identidades não se apresentavam, eram só as travestis que se apresentavam. Aí o Gabeira apresentou com a Cida Diogo um projeto de lei na Câmara Federal, onde determinava que as RGs dos estados, da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, o documento de RG, abrisse um campo para colocar o codinome de cada travesti, justamente porque tinha muita dificuldade. À época, nosso maior problema de não usar esse codinome, que hoje é nome social, era justamente as questões de violência. Porque quando uma travesti morria, ela era enterrada como indigente, porque quando a gente ia procurar Elizabeth, era Sebastião que foi morto, e a polícia não dava informação, ninguém dava informação, porque era Sebastião, não era Elizabeth. E é por isso que a gente brigou, a gente pediu a Gabeira e pediu a Cida Diogo que abrisse esse campo. Não era, o nosso objetivo, à época, não era nem que a nossa identidade, enquanto pessoas, que a gente não tinha essa discussão, mas simplesmente para reduzir os impactos da violência, mitigar os impactos da violência, porque é um impacto muito dolorido você ser assassinada e ainda ser enterrada como indigente, porque alguém não conseguiu, e com nome que não gosta, né, que não gostaria que fosse enterrada, porque já tinha o seu nome social hoje chamado, que a gente chamava de codinome, mas isso não é respeitado. Então, esse projeto não caminhou, porque o Fernando Gabeira e a Cida Diogo, o Fernando Gabeira não foi reeleito, a Cida Diogo continuou tocando o projeto, mas aí ela foi candidata a prefeita da cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, e foi eleita, e aí saiu da Câmara Federal e ninguém mais quis tocar esse projeto da Cida Diogo, e ficou por isso mesmo. E aí a gente vem uma conquista do STF, que permitiu antes do STF, vem os estados, né, o Pará, o Piauí, a Bahia, com portarias que determina o respeito ao nome social das pessoas travestis e transexuais, e que já é uma grande conquista, que pode ser, mas essa discussão e essa luta e essa busca para isso não começou de agora, ela é de longe, ela é lá de trás, é isso que as pessoas precisam entender, que a conquista do nome social, ela pode ter se dado agora, mas ela é uma luta lá dos anos 90, é uma luta lá da década de 90, e agora o STF, né, graças a Deus, permitiu que a gente fizesse essa resignação direto nos cartórios, sem a necessidade de cirurgia ou de ação, ou de mobilização judicial, que é uma conquista gigantesca para nós, que pode parecer pequena para a sociedade. E uma outra coisa que eu entendo como conquista, que ainda está muito... Para as travestis, ele é muito ingrato, ele não atende esse segmento social, é o processo transexualizador do SUS, que ele precisa ser reformulado, ele precisa alcançar as cidadãs travestis, que as travestis precisam de hormonização, precisam de tratamento travestis, tanto travesti e transexual, precisa de urologista, precisa de visitar o urologista, e não fazem. Nós temos muitas travestis e transexuais, não sei se vocês sabem disso, que morrem de câncer de próstata porque não vai fazer o tratamento. A Madalena, por exemplo, a vereadora Madalena, lá de São Paulo, morreu de câncer de próstata. Aliás, ela foi assassinada, mas ela tinha câncer de próstata. Ela não morreu, ela foi assassinada, mas ela estava já... ela foi assassinada já nos últimos dias de fase final do câncer de próstata. E aí, as pessoas não entendem que as mulheres transexuais de hoje, elas podem ter sido as travestis dos anos 90. E a gente precisa entender isso, que essas corpas que foi para a rua enfrentar, dizer,
porra, nós existimos, nós queremos direito, eu posso viajar de ônibus, eu posso entrar nesse supermercado aqui e comprar minha comida, eu posso entrar nessa farmácia e comprar meu medicamento. Foram as travestis. Então, essa identidade, ela não pode ser negada, ela não pode ser apagada, e porque, infelizmente, hoje, nós estamos no mês da visibilidade trans, que é uma história linda, esse mês da visibilidade, essa data da visibilidade trans é uma história linda, mas a gente vê muita gente apagando a travestilidade, muita gente, tudo que se escreve, nada contra as mulheres trans, mas tudo que se refere a todas como mulheres trans. E para mim isso é uma higienização. Para mim isso é higienizar. Eu acredito em uma política para transgeneridade, onde as identidades travestis elas sejam apresentadas com orgulho e com felicidade de ter tido essas mulheres corajosas lá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, porque as travestis, não sei se você sabe, mas as travestis, inclusive, não eram as travestis famosas, e aí você tem aquela coisa de hoje, onde antigamente as travestis famosas, que elas não se diziam travesti, elas se diziam artista, quando perguntavam, você é travesti? Não, eu sou artista. Aí dizia, artista não tem sexo, artista não tem gênero. Respondia desse jeito. Por quê? Porque elas não queriam assimilar a imagem dela à das travestis. Elas proibiam a gente de entrar no show delas, porque elas lá do palco, alguém da plateia podia assimilar elas a gente, que está. Tem muitas hoje aí dizendo que é ativista, que foi babambam, que não sei o quê, mas proibiram a gente muitas vezes de entrar no show delas. Muitas vezes proibiu. E aí, hoje, aí isso foi hoje, de outra forma, hoje. Quando é ladrona, quando é prostituta, quando é drogada, é travesti. Mas quando é atriz, quando é doutora, quando é professora, é mulher trans. Então, isso é que incomoda bastante. Eu fico muito feliz quando eu vejo a doutora Luma Nogueira, professora, doutora, e a Letícia Carolina também se apresentar enquanto travesti, porque a grande maioria, depois que conquista o seu ápice de vocação, esquece e passa a borracha, e cidadã travesti para elas nem existe. Existe o corpus de mulheres trans e as travestis são segregadas. E agora, não leva em conta que o mês da visibilidade, ele não era mês da visibilidade trans, ele era mês da visibilidade travesti, desde 2004. Aí foram higienizando, que eu não tenho nada contra. Quer usar o mês da visibilidade, eu sou, inclusive, a favor, para contemplar todas as identidades trans, maravilha, vamos nos somar sem segregar. Mas você comemorar o mês da visibilidade trans, citando apenas as mulheres trans, como eu já vi vários posts por aí, nas redes sociais da vida, isso é uma arrogância, isso é uma ingratidão de tamanho, porque quem invadiu o Congresso lá para exigir direito foram só travestis, foram as travestis. Quem foram falar com o ministro, que era o temporão à época, foram as travestis. Então, quer dizer, será que nós vamos ser usadas só como as escórias para abrir as portas para o pesado? Porque, para mim, eu entendo isso como uma forma de escravizar, entendeu? O pesado fica para os homens que são brutos. Que a maioria das pessoas, muitas mulheres trans, um grande número de mulheres trans não reconhece a identidade travesti como sendo feminina. E isso é muito ruim. Eu acho que enquanto a nossa luta da transgeneridade não for uma só, a gente vai patinar, e a visibilidade trans, a gente vai ter no mês da visibilidade trans assassinatos, travestis sendo colocada para fora de casa, porque a gente se comemora. Outro dia, acho que 3 dias atrás, eu recebi notícia de morte de uma travesti que foi assassinada, eu recebi notícia de espancamento de uma travesti aqui aqui na divisa do Piauí com o Ceará. Então, enquanto essa luta ela não for única, as pessoas entender que travestis e mulheres trans, a diferença entre esses corpos, ela é só política, ela não tem diferença nenhuma.
é preciso que as pessoas alcancem isso, que a diferença entre travestis e mulheres transexuais, ela é apenas política, porque fetiche não é identidade. Fetiche, o que é feito no ato sexual entre uma travesti, entre uma mulher, entre um homem cis e uma mulher trans e um homem cis, é praticamente os mesmos fetiches, que não é identidade, então não pode julgar a identidade travesti pelos fetiches, entendeu? É o que tem sido feito muito. As pessoas precisam aprender a separar o que é fetiche e o que é identidade. Eu não posso ser considerada homem se eu sair com um homem e ele pediu para eu fazer sexo ativamente com ele. Eu não posso ser considerada homem, porque o fetiche não define a sexualidade do homem e nem define a minha identidade. Então, é isso que a gente tem que perceber, a gente tem que martelar e dizer para as pessoas que nós somos mulheres, sim. Eu não, por exemplo, eu discordo, Estela. Não, como é que é o nome da nossa trans aí, que ela não me falou para mim o nome dela? Ah, não é Estrela, tá certo. É porque eu estou vendo o nome aqui, eu achei que era seu nome. Como é teu nome, bonita? Mari. Mari. Pois é, Mari. Aí, quando assim, eu acho que quando as pessoas apontam para você e diz assim, as pessoas chegam para você e dizem assim, eu não sou homem e nem mulher, eu sou travesti. Eu discordo plenamente, porque se eu não fosse homem e nem mulher, eu não optava por isso aqui, ó. Por isso aqui. As pessoas dizem que roupa não quer dizer nada. Eu digo totalmente o contrário. A roupa que encontra com a sua identidade é uma conquista de direitos humanos. Quando eu vesti o meu primeiro vestido, godê de bolinha, eu me sentia radiante, eu me sentia contemplada, eu encontrei o meu eu. Então, essa história de dizer travesti não é homem nem mulher é uma falácia. Porque se travesti não fosse homem nem mulher, hoje ela poderia estar de homem, amanhã ela poderia estar do jeito que ela quisesse, poderia estar com a roupa feminina ou com a roupa masculina. Então, eu discordo plenamente com isso, porque quando vem essa informação que travesti não é homem nem mulher, é novamente trazendo a identidade para o fetiche, entendeu? E eu não concordo. Para mim, as travestis são mulheres, as mulheres trans são mulheres, e a gente tem que caminhar com as nossas diferenças, mas se unindo pelo bem comum de todas essas de toda a letrinha T. É isso. Giovana, você deu uma super aula para nós aqui hoje, com vários aspectos, muitas inquietações. A Erenita ali já estava se confundindo já. Eu acho que a última pergunta foi respondida da Erenita aqui. Ser travesti, ser trans é um corpo político, um corpo que está em movimento na sociedade. Eu tenho duas perguntas particulares para ti. Então, gente, um pouquinho. A Vini está aí, meu Deus do céu! Eu tenho orgulho dessa menina. Olha aí para você ver, uma senhora de 60 anos, uma menina dessa me representa. Você representa todas nós, a mãe de todas. Obrigada. Que aula, que palestra. Incrível. Eu tenho duas perguntas bem direcionadas. Uma se diz respeito até à própria terminologia adotada agora pela OMS, que se utiliza o termo transgênero, né? Eu queria perguntar de fato qual que é a sua opinião sobre isso. E a gente tem hoje alguns embates, né, nas questões referentes às políticas voltadas para as mulheres travestis e transexuais, principalmente agora nas universidades, né, as questões das cotas, enfim, das políticas de ações afirmativas. E se tem um grande movimento agora das pessoas não binárias, que se querem utilizar também dessas políticas que são específicas e voltadas, né? Eu queria muito também ver o teu olhar sobre isso. Tu quer me comprometer, né?
Assim, essa coisa de transgênero, eu nunca gostei muito dessa coisa. Assim, se muda para transgeneridades, aí eu já vejo de forma que eu não sou estudiosa disso. Mas eu penso que essa coisa de transgênero, ela é uma palavra que ela dá origem no transitar, não é isso? No transitar. E aí eu não transito entre os gêneros, eu sou mulher. Eu não transito, eu não sou homem hoje e mulher amanhã. Então, eu não sou transgênero, eu sou mulher e pronto. Então, ela não me contempla essa palavra, eu não aceito que se refira a mim enquanto pessoa transgênero. Eu não quero e vou corrigir constantemente. E, inclusive, eu sou muito criticada porque eu faço questão de ser apresentada como mulher travesti. Eu não sou travesti, eu sou mulher travesti. E não é para higienizar, não. Porque as pessoas dizem que é para o mulher travesti é para higienizar. Não é. É porque eu realmente sou uma mulher travesti e nós que temos a identidade, nós travestis, a nossa identidade, ela é uma identidade feminina. Muitas travestis nos anos que já se foram, ela quando se... inclusive, não é de agora essa fala. Muitas delas que já se foram, e algumas que ainda estão aí, se apresentavam nos anos dourados dos concursos como mulher travesti, entendeu? Se apresentavam. E eu acho que a gente tem... Eu sou mulher travesti, e a gente tem que discutir mais essa questão do ser ou não ser. Eu sou e tenho o mundo que se lasca. Eu vou me apresentar porque eu me sinto mulher travesti, eu sou mulher. E não quero tirar o travesti também. É mulher travesti. Porque eu não aceito que seja só mulher. Porque só mulher, a gente já tem nossa amiga Vânia, maravilhosa aí, né, Vânia? E aí, qual é a outra pergunta que você queria? Agora das questões das pessoas que se denominam trans não binárias, né? Essa que é babado, minha filha. Deixa eu te dizer assim. Eu reconheço e respeito as identidades não binárias. Eu respeito bastante porque a gente precisa... Por que foi toda essa nossa luta lá nos anos 70, 80 e 90? Justamente para acolher. E lá nos anos, como eu muito bem disse para vocês aqui no início, que as identidades que se apresentavam era a identidade travesti. Tinha pessoas que foi para o fronte com a gente lá, que se apresentava como travesti e que hoje são mulheres transexuais. Em 1998, passou a se apresentar como transexuais. Inclusive, elas criaram um coletivo de mulheres, de pessoas transexuais. Aí, isso dentro da Astral, tudo nasceu dentro dos encontros da Astral. Então, o nosso objetivo é acolher, porque nós não podemos... Existem muitas identidades e que elas vão surgindo e nós temos que acolher e respeitar. Se eu não me engano, é mais de 40, né? Mais de 40 identidades que são reconhecidas. E por que eu, Giovana, não vou aceitar e respeitar a não-binaridade? Porém, eu tenho algumas colocações a fazer. Nós, quando começamos lá a luta, em 1970, tinha alguns ponderamentos que a gente tinha que nos adequar ao comportamento. Por exemplo, quando eu chegava lá em Belo Horizonte para trabalhar, eu tinha que chegar na humildade e cumprimentar todas, fazer a simpática, porque senão eu não ficava ali. E aí, por que eu trago essa narrativa? Porque eu entendo que, gente, uma mulher travesti, uma mulher trans, já tem muita dificuldade de acessar esses espaços que as mulheres, as travestis não binárias, as mulheres trans não binárias, estão pleiteando agora acessar. E aí, o que fica em dúvida para mim, o não binarismo não é uma pessoa, aí sim, não é a pessoa que não é nem uma identidade nem outra. Então, aí seria o justo de não usar os equipamentos destinados a esse sexo, aquela identidade, aquela orientação ou aquela outra.
Porque, para mim, parece contraditório eu ser não binária e querer usar um banheiro feminino. Eu ser não binária e querer usar um banheiro masculino. Para mim, parece contraditório, porque eu não sou nenhuma coisa e nem outra. Entendeu? Eu entendo a não binaridade, ainda não tive a oportunidade de alguém deixar nítido para mim melhor essa identidade, mas eu entendo assim. E eu acho que, nesse caso, isso eu falo assim, eu não estou querendo segregar, não estou querendo desmerecer a luta, eu sou da luta e vou fechar com as pessoas não binárias, onde precisar, vou para o front, vou brigar pelo direito dessas pessoas, assim como eu briguei por o direito de mulheres cis, entendeu? De homens negros no Rio de Janeiro, que eu também sou do movimento negro, mas eu acho que a gente precisa ganhar cedendo. A gente precisa aprender a ganhar cedendo. Então, se a minha identidade ela não classifica nem no feminino, nem no masculino, eu não posso brigar para usar um banheiro feminino ou para usar um banheiro masculino, entendeu? Eu teria que ter assim, eu penso que nesse caso deveria ter uma outra alternativa. Ou quando estivesse no feminino, sim, usar o banheiro feminino. Mas quando estivesse no masculino, usar o banheiro masculino. Eu penso da seguinte forma, porque, na verdade, eu sou das antigas, assim, mas minha cabeça ela é bem aberta. Mas eu acho que não dá para você chegar em um banheiro que é destinado... Na verdade, eu estou fazendo essa discussão porque no Brasil tem banheiro separados. Mas, na verdade, eu achava que isso não deveria acontecer. Mas se tem, então nós vamos tentar remediar para ninguém sofrer. Nós vamos tentar fazer com que isso fique fácil, tanto para mim, quanto para as mulheres cis, tanto para as pessoas não binárias, sem dificuldade. Mas eu acho que é preciso pensar bastante, trabalhar bastante, lutar bastante para que essas pessoas sejam alcançadas no seu direito, das suas necessidades. Eu só acho que é preciso ir com muita cautela, porque, inclusive, hoje, eu sou uma senhora. Onde eu vou, eu passo com uma senhora. E aí eu brinco com minhas amigas assim, velha, mas passo. E aí eu entro no banheiro morrendo de medo, assustada, morrendo de medo. Entendeu? Então, eu acho que a gente ainda hoje eu não estou preparada para usufruir de algumas coisas, porque eu ainda tenho muito medo. Inclusive, eu falo nas minhas falas presenciais, eu não gosto de quando a reunião é fechada, algumas coisas de aconselhamento que eu dou para algumas pessoas novas, porque a gente precisa perder um pouco para ganhar mais, entendeu? E meu lema é esse, perder um pouquinho para ganhar mais. No Brasil, nós somos um país patriarcal, um país que explorou os povos originários, que escravizou os negros, que escravizou os índios, um povo que saqueou a riqueza do nosso Brasil. Nós somos um país que quase todo mundo aponta a corrupção nos políticos, mas quase todo mundo pratica corrupção, faz gato de luz, faz gato de água, fura fila, tudo isso é corrupção. Então, nós não vamos mudar esse país, não está lá de olho, não vê, as travestis estão na luta desde os anos 70. Ainda não conseguimos usar o banheiro decentemente. Então, a gente precisa entender, e essa discussão da não binaridade, não que não seja merecida, ela é muito nova, ela precisa ser melhor discutida, as pessoas precisam saber, é preciso levar essa discussão. Eu penso que na educação, tem que levar isso para o ensinamento, para as pessoas, conhecer essas pessoas e passar a entendê-las e inseri-las da forma que elas merecem ser inseridas. E eu eu me coloco sempre à disposição, eu faço a defesa das pessoas não binárias, mas eu acho que a gente precisa, assim como o movimento trans, ele reflete bastante
antes de tomar qualquer atitude, é preciso que a gente reflita também, porque eu vi muito aquela trans, não sei se é travesti ou trans lá de Brasília, que tentou usar o banheiro. Eu vi muitos ataques a ela, muitos ataques que eu também não aprovo o que aconteceu nas redes sociais, o que fizeram com ela. Mas eu acho que a gente precisa dar um passo, a gente precisa fazer como é de sempre. Um passo para trás e dois para frente e um para trás. É o que a gente precisa fazer. Não, ninguém conhece, porque agora você imagine, deixa eu falar para vocês aqui, não é questão de desmerecer o direito, elas têm o direito, elas e eles, né, porque tem também os homens não binários, homens trans não binários. Mas agora você imagina aquele congresso extremamente conservador que foi eleito agora esse ano. Extremamente conservador. O congresso é bolsonarista. Se não é bolsonarista, é de extrema direita, mas é um congresso reacionário. Então, agora você imagine, aquilo já despertou, aquele acontecimento do banheiro de Brasília já despertou projeto de lei lá no Congresso, que proíba veementemente pessoas trans de usar os banheiros. Os banheiros, inclusive, eles querem mudar agora, não querem mais feminino e masculino, é homem ou mulher, na certidão de nascimento. Eles querem mudar, homem ou mulher, justamente por conta dessas coisas que eles vão juntando, e eles já são reacionários. Agora, você imagina as poucas conquistas que a gente tem, quase nada, aí acontece um fato daquele com uma pessoa que apareceu lá não binária, mas com todos os traços que a sociedade diz do que é masculino e feminino. Isso não sou eu, estou colocando aqui uma visão da sociedade. Eles vão usar aquilo ali para nos rechaçar, para nos acabar, para tirar o mínimo de direito que a gente tem. Inclusive, aquilo ali pode até influenciar nesse julgamento. Eu tenho dúvida se não é isso que o STF está protelando para decidir sobre o uso do banheiro, que a gente tem lá o projeto, a gente tem que ir lá a DIN da ANTRA com a BGLT, Libera Meu Xixi, né, que está lá, que já tem vários anos que está lá parada. Um episódio daquele ali influencia essa sociedade arcaica, preconceituosa, que repercute no judiciário, a retirar o mínimo de direito que a gente tem. Eu quero dizer à população, às pessoas não binárias, que tem em mim uma aliada, mas que a gente precisa dialogar, para a gente não perder o pouco que a gente já conquistou, entendeu? Vamos fazer como a política do urubu, o urubu e os curiosos. Aí eu conto aqui a palavra dos urubu e os curiosos, que os curiosos estavam cantando numa festa linda. Os urubus se revoltaram, porque eles não sabiam cantar. Se revoltaram. E aí, eu estou fazendo essa fala para falar de inclusão, né? Aí a gente tem que incluir, mas a gente precisa discutir, a gente precisa ponderar. Aí os urubus ficaram revoltados com os curiosos, que os curiosos estavam todo mundo festejando, parabenizando os curiosos, os urubus, aquelas coisas pretas lá, só comedor de carniça, ficaram revoltados. Os urubus imediatamente criaram uma faculdade de música e aprenderam a cantar. Receberam certificado de cantores, mesmo cantando péssimo. Aí, no festejo seguinte, os curiosos foram descartados e os urubus que foram cantar porque eram graduados, entendeu? Então, isso é o que eu estou querendo trazer aqui, que a gente precisa dar dois passos à frente e um atrás, para conquistar, para a conquista ser sólida, para ela não ser uma conquista que vai ruir. Então, eu penso que a gente precisa perder em algumas coisas, como nós já perdemos muitas, para poder ganhar em outras, entendeu? É isso. Quantas meninas trans
deixaram de viver a sua vida, que podia viver a sua vida em qualquer lugar do Brasil, sem ser ativista, sem militar, sem cuidar das outras, e preferiram cuidar das outras. Então é isso que a gente tem que entender, é cuidar um do outro. Eu acho que a minha conquista, ela não pode prejudicar a conquista da Avine. Não pode, de jeito nenhum. A minha conquista não pode prejudicar a conquista da Vânia. Então, a minha conquista, ela tem que ser ou igual, ou mais ou menos igual à da Vânia e à da Avine. Eu não posso, com a minha conquista, prejudicar toda uma luta histórica que foi instituída lá nos primórdios dos anos 70, e prejudicar com um comportamento meu. Porque eu particularmente, até entendo que precisamos brigar mesmo para exercer o nosso direito. Mas até nessa briga, a gente sai perdendo, porque a forma que você vai brigar, você acaba perdendo, porque você não dialogou. Outro dia eu vi um vídeo que mandaram para mim, de uma senhorinha que não queria deixar uma trans entrar no banheiro do restaurante dela, porque disse que ela era homem. Aí ela era muito educada, ela disse, não, eu não sou preconceituosa, o discurso deles, né? Eu não sou preconceituosa, mas ela é homem. Eu não sou. Aí a trans fala, disse assim, senhora, sente aqui, eu não sou homem. Ela não recebeu a trans de Brasília, né? Ela, senhora, sente aqui, vamos conversar. Senhora, vou conversar com você mesmo, que eu tenho vários amigos. E sentou. Eu sei que acabou, que as duas foram para o banheiro juntas. Que elas dialogaram, porque a gente precisa, Vini, ensinar à sociedade o que é travesti, o que é uma mulher travesti, o que é uma mulher transexual, o que é um homem trans, o que é uma pessoa não binária. A gente precisa ensinar. A sociedade não nos conhece porque a gente só somos usadas como objetos de pesquisas das academias, mas aquilo fica trancado ali dentro. As academias não usam os seus conhecimentos para reverberar em política pública para nenhuma de nós. É por isso que eu cobro mesmo. Quando quiserem pesquisar a academia, eu vou cobrar. Porque eu não vou mais fazer nada de graça para a academia, porque não reverbera em política nenhuma para nós. Então, eu penso que é preciso ensinar sobre nós, é preciso aprender. Por exemplo, a sociedade não sabe nem o que é travesti, nem o que é uma mulher transexual. Todo mundo é viado para eles. Todo mundo é viado. A gente tem que entender isso. Não adianta a gente achar que entra um governo que é socialista e que nos respeita a nossa identidade, mas mais por questões políticas mesmo, e não porque tem esse eu dentro deles de respeitar a gente enquanto cidadãs, entendeu? Só faz por questões políticas, porque se tivesse esse eu dentro das pessoas, a gente não precisava sair de um governo com algumas conquistas e entrar em outro que destrói tudo. Aquilo podia continuar, passasse o governo que passasse. Então, eu penso que a gente precisa brigar para que a sociedade nos conheça, para a sociedade saber que nós também somos partícipes do salário dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, dos governadores, que é numa caixa que fósforo que as travestis, as mulheres transexuais, os homens trans, os não binários compram. Ali está imbuído impostos que vai para essas coisas tudo. Nós não vivemos aleatoriamente. Nós pensamos, nós amamos, nós somos gente. Então, a gente é preciso ensinar para a sociedade que nós, quem é cada corpo e quem é cada corpa. Giovana, querida, tem até uma pergunta agora da Ana Paula. Ela pergunta para você falar um pouquinho sobre os problemas que você ainda observa no processo, no protocolo transexualizador do SUS, né? Além da importante questão da urologia, de acompanhamento urológico que você já mencionou. Eu acho que não funciona, porque, na verdade, tem um problema, o processo transexualizador tem um problema sério, aquela de amigas do rei, né? E eu não acho isso certo. Porque se você é amiga do rei, você consegue logo fazer a sua resignação sexual, né? E se você não é, você vai esperar 10, quiçá 20 anos. Eu vi outro dia uma matéria de uma trans que quando a cirurgia dela saiu, ela estava morta, morreu com 65 anos.
aí saiu a cirurgia dela. Depois de morta saiu a cirurgia. Então, é preciso acabar com essa história é preciso acabar com a corrupção no Brasil. O brasileiro tem esse donato de corrupção, que isso é do brasileiro, mas a gente precisa educar a sociedade para acabar com a corrupção, porque até no processo transexualizador tem corrupção. As amigas do rei, aquelas que podem dar um por fora ali, né? Um cadozinho por fora, ela vai ser mais rápida, e esse é um dos problemas centrais, inclusive também, esse é um dos problemas centrais, mas também a dificuldade de acesso, porque, por exemplo, nós não temos no Piauí um ambulatório que cuide do processo transexualizador. Nós não temos, na Paraíba tem, nós não temos, por exemplo, acho que no Nordeste só tem 2, para você ver, uma região deste tamanho, com vários estados, e só tem 2. E não tem travesti só em Pernambuco e na Paraíba. Nós temos travestis em todos os estados do Nordeste. Então, a gente precisava de que esses ambulatórios transexualizadores, eles estivessem em todos os estados, em todos os municípios. A gente acha impossível, né? Aí já é sonhar demais, mas precisava ter nas 27 unidades da federação. Esse é o problema maior do processo transexualizador. Giovana, me escuta? Meu amor, pode falar. Eu pensei que não estivesse me escutando. A Mari precisou aí ir ao banheiro. Tomara que ela não seja barrada. Queria perguntar por que você acha... Eu vou passar essa indagação para a Giovana, e a gente tem um teto de horário, a gente vai fechando. A Vânia também queria fechar aí com uma poesia dela. Ela pergunta por que você acha que o que é desenvolvido na academia, né, no âmbito da academia, as pesquisas, as investigações, elas não adiantam, não estão adiantando, não, no sentido de que elas não favorecem o desenvolvimento e implementação de política pública. Eu acho que isso daí é para 3 workshops, né? Isso aí, na verdade, se a gente for falar sobre esse problema da academia, que ele não reverbera em nada, a gente ficaria aqui 2 dias conversando sobre isso. Mas o ponto central é que a academia pesquisa para eles e não pesquisa para a sociedade de forma geral. A academia pesquisa para os seus anais. Os pesquisadores são donos dos seus artigos, e esses artigos, raramente eles são disponibilizados, entendeu? E artigos de pesquisas deveriam ser utilizados para reverberar em políticas públicas para a nossa população, entendeu? Eles tinham que ser utilizados para qualitativo e quantitativo para desencadear políticas públicas para o nosso segmento social, que não tem nenhum. Nós temos 0 de política pública no Brasil. Lá, por exemplo, nós temos o governo gigantesco daquele, nós só tivemos 2 travestis nomeadas para cargos no governo e ainda assim com muita luta. 2 travestis. E aí, quando eu digo a você que... Quando eu digo a vocês que os dados coletados pela academia não reverberam em nada, porque desde 1979 que eu sou pesquisada pela academia. Qual é a política que já me alcançou? Qual a política que já me alcançou? A não ser a luta do próprio movimento através do STF e através dessa briga para a criação do processo transexualizador. Então, a academia que precisa nos apresentar respostas. Não somos nós que temos que responder. A pergunta que foi feita para mim aí, eu acho que ela tem que ser direcionada à academia. Por que os estudos de vocês não impactam na vida das pessoas pesquisadas, em especial das pessoas trans desse país? É o que tem que ser questionado na academia. Bem, eu também sou pesquisadora, aliás, eu fui pesquisadora agora, no passado.
há muito tempo. E a Vânia, bem, a gente vai terminando, Giovana, tudo bem? Tudo bem. Também, né, já somos... Eu quero agradecer, antes de você passar para a Vânia, eu quero fazer um agradecimento. Claro. Tá. Eu quero agradecer muito esse convite, eu gosto muito eu acho que assim, eu fico muito feliz, o que eu estou falando aqui para a Vini não é fazendo sala, fazendo cena, é porque eu penso assim, muitas meninas novas não estão nem aí porque aconteceu, porque que hoje elas estão conseguindo ter a carteira com o nome, estão conseguindo mudar, não estão nem aí. E aí eu vejo o meu primeiro contato com a Vini foi quando ela fez um vídeo falando de mim e eu nem a conhecia, nem sabia quem era. Eu vi aquilo, chegou para mim, o Instagram mandou para mim e eu fiquei apaixonada por aquilo. Então, essa juventude, a Vini, a Maria Clara, a Ana Flor, a Yara Canta, essas pessoas quebraram uma bolha, vocês, a Vini, quebraram uma bolha de apagamento que estava imposta há mais de 40 anos. Entendeu? Há mais de 40 anos, se você for avaliar, há 3 anos atrás, eu estou na luta desde os meus 13 anos, 79 politicamente organizada, mas há 3 anos atrás ninguém sabia quem era Giovana Baby, porque o movimento não tinha interesse, tinha que apagar. As pessoas têm que colocar o umbigo dela, e o movimento LGBT ele é um dos movimentos mais ingratos da face da Terra, ingrato com as mulheres lésbicas, ingrato com as pessoas trans. E a gente tem que... E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi essa juventude começar a quebrar essa bolha. Não, temos que trazer as nossas ancestrais, a gente tem que trazer elas para a cena e falar delas, porque foi Maria Clara, foi Ana Flor, foi a Yara, foi a Vini, que trouxe a Giovana Baby. Na verdade, eu continuava atuando, mas as minhas lutas não reverberavam, entendeu? O Fonatrans hoje é sucesso total por conta dessas meninas, essas jovens que resolveram martelar a bolha do apagamento para trazer para a cena quem realmente, de fato, chutou a porta e escancarou. E aí todo mundo entrou. Então, eu queria fazer esse agradecimento muito profundo a essas meninas jovens aqui, em nome da Avine, e dizer que eu estou muito feliz de encontrar a Vânia. A Vânia, para mim, é uma companheira de longos anos, de longas datas. A Vânia tem um trabalho, assim, grandioso, que impacta na vida, atravessa a vida das pessoas. E para mim, encontrar com a Vânia, estar com ela, traçando estratégias ou apresentando as nossas falas, isso para mim me engrandece muito. Viu, Vânia? Você para mim é um exemplo, E a Vini, nós criamos a Vini, e eu esqueci, eu sei que o nome dela é difícil. A Vini e a Mari, né? A Vini e a Mari, nós instituímos o alicerce dessa casa, porque e vocês fazem isso muito bem. Um engenheiro, quando ele constrói uma casa, quando ele vai fazer um prédio, ele manda cuidar muito bem da fundação. Nós fizemos essa fundação. Agora, a decoração, a pintura, a divisão dos quartos, a mobília, vocês que vão cuidar. Vocês que têm que cuidar, porque vocês precisam deixar ela linda. Eu acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Giovana, muito obrigada por todos os seus ensinamentos, toda a passagem de conhecimento. A Vini concorda comigo que é importante a gente ressaltar sempre essa ancestralidade, que é importante a gente ter isso diariamente fundado, até para as nossas diretrizes futuras, e reconhecermos, né, as que vieram antes de nós. Então, muito obrigada, Giovana. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes na data de hoje. Por favor, acompanhem, né, as próximas ações da Estrela Guia, e vamos fechar com a nossa querida Vânia, a nossa grande poetisa. Minha rainha. Eu tenho muito a agradecer também, Giovana. Muito obrigada, hein? Boa noite a todos, todas e todos. Giovana, eu só posso dizer que tu é foda, referência e resistência. Não, amor, eu sou fodinha. Só falta um minutinho. Não, Vânia, eu sou fodinha. Foda é você.
Essa tem muita história, né? Eu aprendi muito com o movimento trans na calçada, e quando eu comecei a fazer programa, não existia nem movimento, eu aprendi ali com as trans e as travestis que trabalhavam comigo. A tal de suruba, que era a que a gente mais ganhava dinheiro quando o cabo queria uma mulher trans e uma cis, e um monte de coisa que não vai dar, depois a gente vai ter um tempo de falar. Tempo é pouco. Pare de nos matar. Somos mulheres, precisamos viver. Pare de nos matar. Somos mães, filhas, avós, amantes, amadas, amigas, precisamos viver. Pare de nos matar. Somos pretas, brancas, amarelas, ruivas, indígenas, precisamos viver. Pare de nos matar. Somos cis, trans, travestis, lésbica, precisamos viver. Pare de nos matar. Somos médicas, doméstica, atriz, enfermeira, costureira, poetisa, professora, prostituta, jornalista, escritora, cantora, delegada, promotora, motoristas, cozinheiras, lavadeiras. Precisamos viver. Por quê? Mulher é vida. E toda mulher é mulher da vida. Oh. Essa poesia eu fiz porque Pernambuco eu acredito que dos estados que mais se mata travesti transexual. A gente vem nessa batalha no Levante Feminista, por isso que eu até perguntei aí, e uma menina me respondeu que seria no Ceará. Aí eu fico nessa dúvida, porque aqui é um horror. Aí eu fiz pensando nisso. Para nós, putas trans e travestis. Cheiro, Indianara, Mara Moura, Janaína, Chopelim e Giovana Baby. Arrasou, Vilma, arrasou. Mas eu acho que o estado que mais mata é porque é proporcionalmente que se cataloga, né? Esses dados, ele é proporcionalmente. O Ceará pode ser o maior proporcionalmente, entendeu? Então, mas eu acho que em número de assassinatos é Pernambuco mesmo. A Motrans tem feito essa pesquisa e tem passado para nós. Aí, por isso que eu fiquei agora na dúvida, mas é proporcional. É bom a gente saber e lutar, né? O governo aqui está fazendo uma campanha bem legal. Gente, vamos seguir a Estrela Guia, né? Seguir a Estrela Guia, que fez um evento. Isso aqui hoje foi uma coisa, assim, assim, maravilhosa. Eu acho que é preciso a gente... Aí, inclusive, eu quero estar à disposição de vocês, quando quiser falar. Porque, na verdade, eu resumi muita coisa. Porque tem uma professora que ela sai de Salvador para vir para Picos, bota um banquinho só para mim ficar conversando com ela, e falando e ela anotando, falando e ela anotando. Falando. E aí eu estou à disposição de vocês, porque para mim é um orgulho ter passado da estatística de 35 anos, né, e já vai completar 60 agora em junho, 60 anos agora no mês de junho, e tá ainda na ativa e vendo meninas assim, jovens se interessar para lutar pelo direito dessa população, que infelizmente nós somos a população mais estigmatizada, inclusive na própria sigla, né? Nós somos a última letrinha, depois, antes de ter colocado o I, o Q, o A, mas nós éramos a última letrinha. Ficamos no meio agora porque vieram outras identidades. Mas a gente, assim como estamos na sigla, somos nas políticas. Não tem política para travestilidade, para transexualidade, não tem política, e nós temos que brigar para que elas aconteçam. E eu acho que essas meninas novas é que vai fazer isso mudar daqui sei lá, eu acredito que em 2040, 2040, a gente vai ter um país mais plural, com muitas mulheres trans. Eu não quero ver duas só. Eu queria
viajar para o outro sentido quando eu visse uma bancada de mulheres trans eleitas deputadas federal e eleitas senadoras. É meu sonho. Gente, muito obrigada pela participação de todas, de todos e de todos aqui hoje. Agradecemos o convite, Giovana, para as próximas atividades. Com certeza vamos solicitar você com toda... Não me conhece. Gente, muito obrigada. Fiquem bem. Tenham um bom início de final de semana. Hoje é quinta, amanhã é o famoso sextou. Então aproveitem e curtem bastante. Um beijo. Um abraço, muito obrigada. Beijo no coração de vocês.